A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. E eu venho trazendo aqui, irmãos, mais um vídeo falando sobre as 7 festas. Dessa vez, sobre a terceira e a quarta festa, onde a terceira é Primícias e a quarta é Pentecoste. Primícias e Pentecoste, os primeiros frutos da terra. Vamos repassar então rapidamente aqui, irmãos, sobre as 7 festas em sua totalidade, aonde são elas a Páscoa, os pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas. Lembrando também aqui o que diz o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, versículo 1. Isso é muito importante. A gente tem em mente, não só em relação às festas, como em relação a tudo na palavra de Deus. E ele diz assim: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Aqui vemos que existe sempre uma sombra que aponta para uma realidade. Vimos que Deus ele trabalha com figuras proféticas, utilizando de circunstâncias. Desde que o homem se perdeu no Éden, Deus ele vem fazendo o quê? Cobrindo o homem com as suas misericórdias, instruindo o homem a como ele deve retornar para Deus. Ele fez um plano de salvação e ele disse para Adão e Eva que viria dela o descendente que pisaria a cabeça da serpente, e que a serpente também teria descendência na terra. E observamos durante toda a história que Deus, vem profetizando para a humanidade com sombras que apontam para a realidade. Nosso próprio Senhor Jesus, ele é uma realidade, de uma sombra que foi profetizada no tabernáculo. Também o tabernáculo faz parte da lei, e também os profetas. Os profetas profetizaram nas suas circunstâncias ali em que eles viveram, com base na lei, coisas que Deus passou para ele para que eles escrevessem e profetizassem. Amém? Ciclo das 7 festas. No último vídeo, nós vemos a instituição da primeira Páscoa com os pães ázimos, narrados em Êxodo 12. E essas duas festas são narradas juntamente com as outras 5, em um ciclo completo. Isso se encontra lá em Levítico capítulo 23. E nesse estudo iremos abordar 2 festas, que são Primícias e Pentecoste. E as outras 3 vamos abordar em estudos futuros. Primícias. Lá em Levítico, capítulo 23, de 9 a 12, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que quando entrardes na terra que vos dou e cegardes, cegar significa colher, as messes é aquilo que se colhe. Então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. O sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. O que isso significa, irmãos? As 12 tribos tinham um período da colheita. E nesse período da colheita, essa melhor parte, a primeira parte, as primícias, eles deveriam colher. Então, do trigo, eles colhiam essa primícia, e ofereciam ao sacerdote. E aí ficava o quê? 12, feixezinhos de trigo ali. 12. Ele pegava esses 12 feixes, que era um de cada tribo, juntava em um único feixe. E ele movia perante o Senhor. Como nessa figura que está aí abaixo. Ele pegava e movia. Quando ele movia o molho do trigo, ele estava sinalizando ali com aquilo que as 12 tribos elas seriam aceitas por Deus.
porque ofereceram daquelas primícias a Deus ali, e aquelas primícias oferecidas foram movidas perante o Senhor para que eles sejam aceitos. A primícia, ela também é chamada de festa das semanas, né? E Pentecoste. Então aqui primícias e Pentecoste, essas duas festas, assim como a Páscoa e os ázimos lá estão bem ligados, apesar de ser festas independentes, elas formam uma sequência, né? As primícias e os Pentecostes também, tá? Levítico 23:15 diz assim: contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida 7 semanas inteiras. Então, nas primícias, eles pegaram e levaram ao sacerdote que moveu aquele molho perante ao Senhor, para que eles fossem aceitos, né? Então, do dia em que eles trouxessem esse molho, eles deveriam contar 7 semanas inteiras, né? E aqui embaixo nós temos aqui, ó, essa imagem daí, que aonde tem ali o primeiro 7 ali em cima é um sábado. E o número 1, o primeiro número 1 ali, da esquerda para a direita, é o domingo, né? Então, como diz o texto, né, contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, que é no domingo. Ele vai contar o quê? 7 semanas inteiras. Então, a gente percebe aqui que tem 7 semanas sendo contadas aqui, ó. De domingo a sábado, de domingo a sábado, de domingo a sábado, 7 vezes. O que resulta nessa conta que tem aqui mais para o lado direito, ó. 7 vezes 7 igual a 49. No dia imediato, que será o dia 50, será comemorada a próxima festa, que será Pentecoste. Então a gente percebe que do primeiro 7 lá em cima, no canto superior esquerdo, até o último 7 aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente faz a conta da 49. No dia imediato, né, que é esse número 1 azul no canto inferior direito aqui da imagem, 50. Então Pentecoste. Por isso que primícias, né? Por isso que primícias é conhecida também como festa das semanas, por causa dessa conta de 7 semanas, né? Lá embaixo agora, ó, Levítico 23, 16 e 17. Até ao dia imediato, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Isso é muito importante aqui agora, ó. Das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos. Esses 2 pães são muito importantes, tá? De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão levedados, ou seja, com fermento, se cozerão e são primícias ao Senhor. Porque esses pães são feitos com a farinha do trigo das primícias. Então se fazem pães e esses pães eles são levados nesse dia, né? Só que esses pães que são feitos ali agora são feitos com fermento e são primícias ao Senhor, fazem parte das mesmas primícias. Por isso que essas festas elas estão bem ligadas. Levítico 23, 20 e 21. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo, para sempre, em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações, ou seja, de geração em geração, para sempre. Agora, como entendemos aquelas festas ali, que são sombras em uma realidade, né? E essa realidade toda aponta para Jesus. Então nós vamos observar aqui Jesus, o grão de trigo, né? Eu coloquei um texto aqui antes, um texto que eu escrevi e apontei para Gênesis 3, 17 a 19, que foi na queda do homem, quando Deus falou: maldita será a terra por tua causa, por causa do pecado, né? Por onde entrou a morte e a maldição na vida do homem e em toda a terra. Então botei ali que a terra foi amaldiçoada e entrou a morte pela transgressão do homem. Gênesis 3 é o capítulo que fala sobre a queda do homem,
onde entrou todo o mal. Esse segundo ponto aqui, Deus, pelas suas misericórdias, veio ao longo da história, instruindo e conduzindo a humanidade a retornar para Ele, e utilizando todas as circunstâncias por toda a história, ao mesmo tempo que preparava a terra. Eu coloquei aqui a lei e os profetas, e a lei, ela é aquilo que Moisés escreveu, que nós temos na nossa Bíblia, são os 5 primeiros livros. A lei, ela é composta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas, tudo isso está relacionado. Então, tudo isso, Deus, através de tudo isso, ele veio preparando a terra, né, para que a semente da vida fosse plantada, dando origem à grande seara. Seara é plantação, né? Então, a grande plantação do Senhor. E tem aqui embaixo, no terceiro ponto, João 12, 23 e 24. E esse texto é muito importante. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Uma vez que a terra já estava preparada, é uma plantação mesmo, você prepara a terra, ara a terra, né, para depois você plantar. Isso é feito na agricultura. Olha como que Deus usa tudo na humanidade, todas as coisas ali, circunstâncias para profetizar futuro. Não é por acaso que existem essas 7 festas, que são os tempos determinados, né? Lá na criação do mundo, no 4º dia, quando ele criou os luzeiros no céu, ele criou para controlar o tempo e as estações. Estações significa moed. É a mesma coisa que festas fixas, moed, que moed significa tempos determinados de Deus. Então, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Aqui é muito importante quando Jesus cita que é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por quê? Porque ele não estava glorificado. Ele se fez como nós, a mesma coisa, igualzinho, um ser humano normal, como nós, um corpo corrompido, num corpo aonde tinha a influência do pecado. Mesmo assim ele não pecou, ele estava vencendo tudo isso, e com a morte dele e a ressurreição, aí ele ressuscitaria ali com um corpo glorificado. Por isso que ele cita, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele aponta para ele mesmo ali, porque esse grão de trigo que ele diz ali, o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica só. Porque Deus já estava separado do homem, o homem já estava separado de Deus, foi feita a separação entre o homem e Deus por causa do pecado, né? Mas se morrer, produz muito fruto, porque era necessário que ele desse a vida dele, e com a vida dele ali, e pelo aquele sangue jorrado na cruz, ele produziria vida na terra. Ele estava se plantando como uma semente de trigo para que a plantação viesse a existir, né? Então percebe que da mesma forma que nas festas eram plantados e eram colhidos, aqui estava sendo plantado o grão de trigo, né? Em uma terra que já foi preparada pela lei e pelos profetas. Por isso que é muito importante analisarmos sempre a lei e os profetas. O Antigo Testamento é extremamente importante. O Novo Testamento testifica de tudo que o Antigo já disse, que Deus já disse através da lei e dos profetas, né? E isso está se cumprindo. Então ele está testificando no Novo. Agora vamos ver aqui a aplicação do apóstolo Paulo para as primícias na igreja. Observa o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Uma única vez, no singular, na sua vinda. Então aqui,
o apóstolo Paulo aponta diretamente para Cristo sendo as primícias. Lembra que aquele molho de trigo, quando era ofertado as primícias, ele era movido perante ao Senhor para que as 12 tribos fossem aceitas? Sombra, realidade. Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia como esse molho de trigo e ele se move perante a Deus para que todo aquele que vem após ele sejam aceitos por Deus. Então ele estava ali, a mesma coisa que na festa era uma sombra, ele estava cumprindo aquela realidade. Então ele estava se movendo perante a Deus. Faz muito mais sentido, irmãos, quando lembramos daquelas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é muito profundo. Então, o que Cristo estava fazendo era aquilo. E o apóstolo Paulo aponta que ele é essas primícias, mas depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a gente vê a relação das primícias, né? E aqui em seguida, a aplicação de Paulo para as primícias na igreja, né, Pentecoste, porque aqueles 2 pães que eram feitos em Pentecoste também são primícias ao Senhor, né? Eu coloquei aqui o apóstolo Paulo, mas está no livro de Atos. Eu confundi o texto aqui, mas esse texto também se aplica. Eu só coloquei invertido aqui no slide, mas esse texto também diz, né, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Isso aqui foi Lucas que escreveu Atos, não foi Paulo. Eu só coloquei ali o nome de Paulo, mas depois eu acerto mais para frente em outros vídeos. Mas eu estou já colocando aqui que não foi Paulo, foi Lucas, né? Mas esse texto diz exatamente isso, que quando se cumpriu o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito. E esse dia bate certinho com a festa, que era contado aquele tempo lá, de 7 semanas, 7 vezes 7, daria 49, com mais um dia imediato, o dia de Pentecoste. Nesse dia em que aqueles 2 pães ali eram levados das vossas moradas, eles eram ungidos, eram derramado azeite sobre eles. E a unção dos céus sobre o nosso corpo é o Espírito Santo. Um ponto interessante, levedado. Por que levedado? Porque continuamos sendo pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós estamos passando, por um processo de justificação. É o que na Páscoa, ali indicado, o sangue do Cordeiro que era derramado para livrar da morte, ele de fato livra. E os pães ázimos, que eram sem fermento, devido à justificação. O sangue de Cristo ele nos limpa do pecado, mas continuamos pecadores. Nossos corpos ainda são corruptíveis. Então, esses 2 pães que eram feitos ali no Pentecoste, eles eram levedados com fermento por conta disso, porque ainda não é chegada a festa da expiação. Vamos falar mais à frente na festa da expiação. O que aconteceria de fato ali naquela festa seria a glorificação, O que Jesus sofreu no corpo dele ali, do corpo corruptível para o incorruptível, também a igreja vai acontecer da mesma forma, nesse dia, esses 2 pães que eram levados também apontavam para as 2 casas, as 2 casas de Israel, Judá e Efraim. E a igreja, ela é o que? O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo. Então, um único corpo, que também é a noiva. Então, esse corpo, ele é formado de uma totalidade. Então, essa totalidade, ela recebeu ali. No dia de Pentecoste, os discípulos foram cheios. E houve também um evento com Cornélio, que era gentio, aonde Pedro ele presenciou a descida do Espírito Santo sobre eles também. Tá certo, irmãos? Bom, então é isso. Essas 2 festas cumpridas.
Nós vamos voltar a falar desse tema em outros vídeos futuros também, mas eu creio que aqui ficou claro o entendimento, tá? Estejam à vontade para comentar aí, também curtir o vídeo, compartilhar, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo, a palavra alcançar outras pessoas também, o coração de outras pessoas, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, de suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe.